Então, mais uma etapa aí da revisão da matéria de grego, morfologia, ou seja, a forma das palavras. A segunda declinação. Características gerais da segunda declinação. A segunda declinação pertence substantivos masculinos, femininos e neutros. A maioria esmagadora de masculinos, tem muitos neutros e pouquíssimos femininos. Os substantivos masculinos e femininos têm as mesmas terminações. A segunda declinação é a mais simples, tanto que muitos professores começam por ela, para a pessoa entender direitinho o que é uma declinação, porque ela é mais simples. Os neutros, que o latim ele tem o gênero neutro, eles se diferenciam nos 3 casos retos ou diretos, que é o nominativo, acusativo e vocativo, como a gente vai ver mais adiante, onde eu apresento a mesma terminação para todos os 3 casos. On para o singular e alfa para o plural. Só tem 2 grupos, que é masculino e feminino e neutro. Nomes femininos e masculinos da segunda declinação. A segunda declinação, a maioria esmagadora dos nomes são masculinos. São pouquíssimos os nomes femininos. Mas, de toda forma, eles terminam da mesma forma. Então, a gente só vai saber que um é feminino ou outro é masculino pelo artigo. Outra facilidade é que a declinação ela segue muito o artigo, com exceção do nominativo aqui, que a desinência, que é essa partezinha que varia, tem um sigma e o artigo não. O restante praticamente segue o artigo. Outra também diferença fundamental é o vocativo, que termina nessa letrinha aqui, o epsilon. Então, a palavra que eu coloquei foi anthropos. Homem, significa homens no sentido de ser humano. Nominativo singular, ho anthropos, o homem. Genitivo, tu anthropo, do homem. Dativo, to anthropo, ao homem. Acusativo, ton anthropon, homem como objeto direto. Vocativo, o anthropé, o homem. Plural, hoi anthropoi, os homens. Ton anthropon, dos homens. Tois anthropóis, aos homens. Tus anthropos, homens no sentido de objeto direto. E o anthropoi, homens. Muito simples, muito regular. Para aprender, basta pega um monte de palavras da segunda declinação, seja feminino ou masculino, e vai fazendo a repetição, vai declinando, que rapidinho se aprende não apenas os artigos masculinos, como que já foram inclusive mostrados aí na primeira declinação, mas também essas terminações que são muito simples, porque na maioria dos casos, com exceção de nominativo singular e vocativo, que o vocativo não tem artigo, inclusive, né? Mas nos demais que tem artigo, praticamente segue o artigo. O artigo é quase que a desinência que nós temos da palavra. Segunda declinação, neutros. Toda palavra neutra, seja no grego, seja no latim, o acusativo, o nominativo e o vocativo são iguais. Então, coloquei aqui em verde, ó, nominativo, acusativo e vocativo são on. Plural, nominativo, acusativo e vocativo, a. Em todas as palavras da segunda declinação que seriam neutras. E o genitivo e o dativo são igualzinho no masculino. Então não tem mistério. O neutro da segunda declinação é facílimo. E aqui os artigos, muda os artigos os artigos neutros, que até então a gente não tinha visto. Então a palavra aqui é doron, que significa dom. Dom no sentido de uma graça, um presente. To, doron. Tu, doru. To, doro. To, dorum. O, dorum. O dom, aqui no nominativo, é sujeito. Do dom, ao dom
Dom no sentido de objeto direto. O dom. Plural. Ta, dora. Os dons. Ton, doron. Dos dons. Tois, doróis. Aos dons. Ta, dora. Lembrando que o alfa igualzinho, nominativo, acusativo e vocativo são iguais. Ta, dora. Dons, como objeto direto. O, dora. O, dons. No caso do grego, se a gente encontra lá doron, como que eu vou saber se é nominativo, se é acusativo ou se é vocativo? Muito simples, basta você olhar o artigo. Nesse ponto, o grego é mais fácil em relação ao latim, porque o latim não tem artigo. Então, quando você vê, como que você fica sabendo se é uma coisa ou outra? Pelo contexto. No caso do grego, não. Vai estar lá o artigo, então se você vê o artigo, você vai já te dar uma pista. Por exemplo, pelo menos que não é vocativo. Deixei aqui algumas palavras para praticar. Femininas, renessos, que é ilha, ou rodos, que é caminho. Masculino, anthropos, homem, theos, Deus, logos, palavra, helios, sol, huios, filho, angelos. Quando você tem duas letras gama seguidas, uma delas passa a ter o som que na nossa língua é representado pelo N. Tem som de ni. Então, nesse caso aqui, a gente não pronuncia ágelos, mas angelos, que significa anjo ou mensageiro. E as palavras neutras, teknon, significa criança, ergon, que significa obra, zoon, é animal, lembra que zoé é vida, então zoon é o que é animado, ou seja, o que se move, o que anda. Ploion, que significa barco, semeion, que significa sinal. Semeion é uma palavra muito usada no Evangelho de João. Pega cada uma dessas palavras, vai fazendo nominativo, genitivo, dativo, acusativo, vocativo. Plural, vai traduzindo. Vai repetindo, que rapidamente a pessoa já vai ser capaz de identificar a segunda declinação. E já vai até aprendendo as palavras também. Repetitio mater studiorum est. A repetição é a mãe dos estudos.